Você está cansado, não do trabalho, não das pessoas, não da rotina. Você está cansado de dentro. E o pior, você nem consegue explicar isso para ninguém. Tem um peso no peito que não tem nome. Tem um pensamento que não para, mesmo quando tudo ao redor está quieto. Você deita, fecha os olhos e a mente continua rodando, 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 como se ela tivesse esquecido como descansar. Você sorri, você funciona, você responde às mensagens, cumpre os compromissos, aparece onde precisa aparecer, mas por dentro tem algo quebrado que ninguém está vendo. Isso tem um nome, e hoje você não vai carregar isso sozinho. Existe uma ansiedade que não grita. Ela não te faz tremer, não te deixa paralisado no meio da rua, não aparece nos exames, não tem diagnóstico escrito num papel. Ela é silenciosa. Ela mora dentro de você como uma sombra que fica parada no canto do quarto, que você nunca vê diretamente, mas sente o tempo todo. É aquela sensação de que algo está errado, mas você não sabe o quê. É acordar já cansado. É estar no meio de uma conversa e perceber que sua mente está em outro lugar, num lugar que você nem conhece, mas que pesa. É aquela amargura que ficou no coração depois de uma decepção que você achou que já tinha superado. E o mais cruel dessa ansiedade silenciosa é o seguinte: ela te faz acreditar que você não tem direito de estar mal. Afinal, tem gente passando por coisa pior. Afinal, você tem o que muita gente não tem. Então você engole, você sorri, você continua, e o peso aumenta. Há 3.000 anos, um homem chamado Davi sentiu exatamente isso. E ele não era fraco, ele não era um homem sem fé. Ele era o rei de Israel, o homem que Deus mesmo escolheu, o mesmo que escreveu metade dos salmos que ainda hoje consolam milhões de pessoas. E sabe o que esse homem fez quando a dor ficou grande demais para caber dentro dele? Ele não fingiu que estava bem. Ele não fez uma oração bonita, organizada, cheia de palavras certas. Ele abriu a boca e deixou a dor sair do jeito que ela estava, crua, honesta, desesperada. No Salmo capítulo 6, versículo 6, ele escreveu: "Estou cansado de tanto gemer. Durante toda a noite inundo a minha cama com lágrimas." Isso não é falta de fé. Isso é alguém que ainda acredita que Deus pode ouvir, porque quem desistiu de verdade não ora. Quem desistiu de verdade não clama. Quem desistiu de verdade fica quieto. E você está aqui. Isso já diz tudo sobre você. Hoje essa oração não é para o Davi de 3.000 anos atrás. Essa oração é para você, para o peso que você está carregando agora, para a amargura que ficou, para a ansiedade que ninguém viu, mas que você sentiu cada segundo de cada dia. Fica aqui. O que vem a seguir vai mudar alguma coisa dentro de você. Existe uma diferença entre a ansiedade que todo mundo vê e a ansiedade que só você sente. A ansiedade que todo mundo vê é aquela que paralisa, que faz a pessoa não conseguir sair da cama, que tem crise, que chora na frente dos outros, que pede ajuda em voz alta. Essa ansiedade tem testemunha. Alguém vê, alguém socorre, alguém abraça. Mas existe outra, a que não tem testemunha, a que acontece dentro de você enquanto você está sorrindo numa reunião, enquanto você está ajudando alguém, enquanto você está fazendo tudo certo por fora. Essa é a ansiedade silenciosa. E ela é muito mais pesada, porque você carrega ela sem que ninguém perceba que você está carregando alguma coisa. Você sabe exatamente do que eu estou falando. É aquele aperto que aparece do nada, sem motivo aparente. É a sensação de que algo vai dar errado, mas você não sabe o quê, não sabe quando, não sabe como. É a mente que não desliga nem quando o corpo está exausto. É acordar no meio da noite com o coração acelerado, sem ter tido nenhum pesadelo. É aquela amargura funda que ficou depois de uma mágoa que você tentou perdoar, mas que ainda dói quando você toca nela. E junto com essa dor, vem uma acusação ainda mais cruel. Uma voz que diz:
Você não deveria estar assim. Você tem fé. Você ora. Você conhece a palavra. Como você ainda pode estar sentindo isso? Davi conhecia essa voz. Davi era o homem segundo o coração de Deus, o ungido, o escolhido, aquele que matou Golias ainda jovem com uma pedra e muita fé. E mesmo assim, ele chegou num ponto em que a dor era tão grande que ele precisou transformá-la em música antes mesmo de conseguir falar sobre ela. O Salmo capítulo 6 não é um salmo de vitória. É um salmo de quem está no chão e ainda assim levanta os olhos. Isso é o que você está fazendo agora. Você está no chão, talvez, mas você levantou os olhos. E isso, para Deus, já é o suficiente para começar. A sua dor tem nome, a sua dor tem testemunha, e a sua dor tem um caminho de saída. Não porque você vai fingir que ela não existe, mas porque você vai finalmente parar de escondê-la de quem pode realmente fazer algo por ela. Mas antes de chegar nesse lugar, você precisa ouvir uma coisa que ninguém teve coragem de te dizer ainda. Uma verdade que a religião muitas vezes escondeu de você. Uma mentira que você carregou por tempo demais e que hoje precisa ser desfeita de uma vez. Alguém já te disse que você está ansioso porque não tem fé suficiente? Talvez não tenha sido dito assim, com essas palavras exatas, mas a mensagem chegou. Chegou no sermão que falou que quem confia em Deus não tem motivo para se preocupar. Chegou na frase bem intencionada de alguém que te disse: entrega nas mãos de Deus, como se isso fosse simples, como se você não estivesse tentando fazer exatamente isso há meses. Chegou dentro da sua própria cabeça, naquela voz que te acusa toda vez que você sente o aperto no peito, mesmo depois de ter orado. E essa mentira é devastadora, porque ela não só não resolve a ansiedade, ela adiciona uma camada de vergonha em cima dela. Agora, você não está só ansioso, você está ansioso e culpado por estar ansioso. Você está com o coração amargurado e envergonhado por ter o coração amargurado. É dor em cima de dor. Preciso te dizer uma coisa com toda a clareza que essa conversa permite. Davi, o homem que Deus mesmo descreveu como alguém segundo o seu próprio coração, chegou num ponto em que a dor física e emocional eram tão intensas que ele não conseguia mais dormir. Não era falta de fé, não era pecado não resolvido, era um ser humano real, com um coração real, passando por uma dor real. E Deus não o abandonou por causa disso. Deus não o repreendeu por estar mal. Deus ouviu. No Salmo capítulo 6, versículo 2, Davi clama: tem misericórdia de mim, Senhor, pois estou fraco. Cura-me, pois os meus ossos estão perturbados. Veja o que ele está dizendo. Ele não está pedindo desculpas por estar fraco. Ele está apresentando a fraqueza como argumento para a misericórdia. Ele está dizendo: Senhor, olha o estado em que eu estou. É exatamente por isso que eu preciso de ti. Essa é uma teologia completamente diferente da que te foi ensinada. Não é fique bem primeiro, depois venha a Deus. É venha a Deus exatamente como você está, especialmente quando não está bem. A amargura que está no seu coração não é evidência de que Deus te abandonou. É evidência de que você ainda sente, de que você ainda espera, de que em algum lugar dentro de você existe uma crença de que as coisas podiam ser diferentes, que a vida podia ser mais leve, que o amor podia ter durado mais, que a traição não precisava ter acontecido. A amargura não é o oposto da fé. A amargura é o grito de alguém que ainda acredita que existe algo melhor do que o que está vivendo agora. E Deus não tem medo do seu grito. Ele não precisa que você chegue na oração organizado, equilibrado, com as palavras certas e o coração no lugar. Ele quer você do jeito que você está, com o aperto no peito, com a mágoa que não passou, com a pergunta sem resposta que você nem tem coragem de fazer em voz alta. Você não precisa se envergonhar da sua dor. Você não precisa se justificar por estar mal. E você não precisa resolver nada antes de se aproximar de Deus.
porque o que vem a seguir não é uma oração para pessoas que estão bem. É uma oração para quem está no limite. E dentro desse salmo que Davi escreveu no fundo do poço, existe um movimento que vai te mostrar algo que talvez você nunca tenha percebido antes. O Salmo 6 não foi escrito num momento de paz. Não foi escrito depois que tudo passou, numa tarde tranquila, com Davi olhando para trás e agradecendo pela travessia. Ele foi escrito no meio da tempestade, foi escrito com as mãos tremendo e os olhos cheios de lágrimas. Foi escrito por alguém que não sabia se ia sair daquele lugar, e mesmo assim ele foi ouvido. Existe algo que precisa ser dito sobre esse salmo antes de você entrar nele. A maioria das pessoas lê os salmos como poesia religiosa, como texto bonito para ser decorado ou citado. Mas o Salmo 6 não é poesia, é um grito de emergência. É alguém batendo na porta de Deus com os dois punhos porque não tem mais força para bater com elegância. Davi começa com uma confissão que poucos teriam coragem de fazer. No capítulo 6, versículo 1, ele diz: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Traduzindo do religioso para o humano, ele está dizendo: Deus, eu sei que errei. Eu sei que não estou no meu melhor momento. Mas, por favor, não me abandones por causa disso. Não me condenes agora que estou no chão. Há uma coragem extraordinária nessa frase. Porque Davi não está fingindo que está bem com Deus. Ele não está chegando com uma fachada de espiritualidade. Ele está chegando com a consciência de que errou, com o medo real de ser abandonado, e mesmo assim abrindo a boca e falando. Isso é fé. Não a fé que não sente medo. A fé que sente medo e fala mesmo assim. No versículo 2, ele diz que seus ossos estão perturbados. E isso importa mais do que parece. O corpo de Davi estava respondendo à dor da alma. A ansiedade que ele carregava tinha endereço físico, tinha peso, tinha textura. Não era abstração, era algo que ele sentia nos ossos, nas articulações, no peito, exatamente como você sente agora. No versículo 3, ele faz a pergunta mais honesta que um ser humano pode fazer a Deus. Ele não pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Ele pergunta algo muito mais direto. Até quando, Senhor? Até quando esse silêncio? Até quando essa dor? Até quando eu vou esperar por uma resposta que não chega? Essa pergunta não é falta de fé. Essa pergunta é o coração de alguém que ainda espera uma resposta. Quem desistiu não pergunta até quando. Quem desistiu, para de contar o tempo. No versículo 6, Davi chega no ponto mais baixo do salmo. Ele diz que está cansado de tanto gemer, que passa a noite inteira inundando a cama de lágrimas, que os seus olhos estão consumidos de tristeza. E aqui é onde a maioria das pessoas tropeça. Porque esse versículo não parece espiritual, não parece fé, parece fraqueza total. Mas é exatamente aqui que Deus entra. Porque logo depois desse fundo, sem explicação, sem milagre visível, sem que nada externo tenha mudado, o salmo vira. No versículo 8, Davi levanta a voz com uma certeza que não existia 3 versículos atrás. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu choro. Não houve revelação, não houve visão, não houve anjo, não houve trovão, não houve resposta audível. Houve algo mais profundo do que tudo isso. Houve a certeza interior, inabalável, inexplicável, de que Deus ouviu, de que o choro não foi em vão, de que o peso que estava no peito tinha chegado ao ouvido de alguém que podia fazer algo com ele. Esse é o movimento do Salmo 6. Ele começa no chão e termina de pé. Não porque as circunstâncias mudaram, porque algo dentro de Davi mudou. E esse algo é o que a oração faz quando ela é honesta. Quando ela para de ser performance e começa a ser encontro. Você está prestes a ter esse encontro.
Não com palavras bonitas, não com uma oração decorada, com a sua dor real, o seu cansaço real, a sua amargura real, chegando diante de um Deus que não tem medo de nenhuma dessas coisas. Mas antes de começar, você precisa fazer uma coisa, só uma, e ela vai fazer toda a diferença no que vem a seguir. Para tudo por um momento. Não estou pedindo que você feche os olhos ainda. Estou pedindo que você pare, que você deixe o que estava fazendo antes de apertar play nesse vídeo ficar onde está. A lista de tarefas, a conversa que não saiu da cabeça, a preocupação que você carregou até aqui. Deixa tudo isso do lado de fora por alguns minutos. O que vem agora não é uma oração para ser ouvida. Não é performance, não tem plateia. É só você e Deus, nesse espaço, nesse momento exato. Quero te pedir uma coisa simples. Coloca a mão no peito, não de forma religiosa, não como gesto simbólico vazio. Coloca a mão no lugar onde você sente o aperto, no lugar onde a ansiedade tem endereço. Sente o próprio coração batendo. Esse coração que está batendo agora carregou muita coisa, carregou mágoa que você não processou, carregou decepções que você fingiu que não doíam, carregou ansiedade que você escondeu de todo mundo e às vezes até de você mesmo. Carregou amargura que ficou quieta por tanto tempo que você quase esqueceu que ela estava lá. Deus sabe o que está dentro desse peito. Ele não precisa que você organize antes de falar. Ele não precisa que você chegue com a teologia certa, com as palavras certas, com o estado emocional certo. Ele só precisa que você seja honesto. Você não precisa ter as palavras certas. Você só precisa ser real. Essa é a única instrução para o que vem a seguir. Não tente soar espiritual. Não tente impressionar, não tente rezar do jeito que te ensinaram, se esse jeito nunca chegou de verdade no seu coração. Fala com Deus como você falaria com alguém que te conhece completamente, que já viu o seu pior e que ainda assim está aqui, do seu lado, esperando você abrir a boca. Respira fundo, deixa o ar entrar devagar, deixa ele sair devagar. Faz isso uma vez, mais uma vez. Agora você está pronto, não porque está bem, não porque resolveu tudo, mas porque você está aqui, presente, honesto, com a mão no peito e o coração disposto a falar. Vamos orar juntos. Pai, não chegamos aqui com tudo resolvido. Não chegamos com o coração limpo e a mente tranquila. Chegamos com o peso que acumulamos ao longo de dias, semanas, talvez anos. Com a ansiedade que não passa mesmo quando tentamos controlar, com a amargura que ficou de uma mágoa que ainda dói quando a gente toca, com o cansaço de quem sorri por fora e carrega por dentro. E mesmo assim chegamos, porque Davi chegou assim também, no fundo do poço, com os olhos consumidos de tristeza e a cama molhada de lágrimas. Ele abriu a boca e falou com o Senhor, e tu ouviste, tu sempre ouviste. Senhor, faz com nós o que fizeste com Davi. Ouve a voz do nosso choro. Pai, existe uma dor aqui que às vezes a gente não sabe nem nomear. É aquele aperto que aparece sem avisar. É a sensação de que algo vai dar errado, mesmo quando tudo parece estar bem. É a mente que não desliga, que não descansa, que continua rodando mesmo quando o corpo já não aguenta mais. É acordar no meio da noite com o coração acelerado, sem ter motivo aparente. Tu sabes o que está por trás disso. Tu sabes o que aconteceu. Tu sabes o que foi dito, o que foi feito, o que foi perdido. Tu sabes o que a gente guarda em silêncio porque não sabe como colocar em palavras. Tu sabes o que a gente esconde de todo mundo porque tem medo de parecer fraco, ou de ser um peso, ou de não ser compreendido. Não precisamos explicar, tu já sabes. E é por isso que pedimos, não porque somos merecedores, não porque fizemos tudo certo, mas porque tu és misericordioso, porque a tua graça não depende do nosso desempenho, porque assim como Davi chegou com a fraqueza como argumento, chegamos hoje do mesmo jeito. Senhor, olha o estado em que estamos,
É exatamente por isso que precisamos de Ti. Cura os nossos ossos perturbados, cura o corpo que carrega o que a alma não consegue mais segurar, cura o peito que aperta, a respiração que fica curta, o estômago que revira quando a ansiedade chega. Cura o sono que não vem, ou que vem, mas não descansa. Cura cada lugar do corpo que virou endereço de uma dor que começou por dentro. E cura também o que está por dentro. Cura a mágoa que ficou. Aquela que a gente tentou perdoar, mas que ainda dói quando aperta. Aquela que a gente enterrou, mas que volta na hora mais inesperada. Aquela que virou amargura porque ficou tempo demais sem ser tratada. Pai, Tu és o único que consegue chegar nesse lugar. A terapia ajuda, o tempo ajuda, mas só Tu consegues ir na raiz. Vai na raiz, Senhor. Arranca o que não deveria estar lá. O ressentimento que a gente carrega contra quem nos machucou. A culpa que a gente carrega contra si mesmo por ter permitido. A vergonha de estar assim, de ainda não ter superado, de ainda sentir quando achava que já tinha passado. Livra-nos da condenação que não é Tua, porque Tu não vieste para condenar. Tu vieste para curar. E hoje, nesse momento, pedimos que faças exatamente isso. Não quando a gente estiver melhor, não quando a gente merecer mais. Agora, do jeito que a gente está, com a mão no peito e o coração aberto e a dor ainda presente. Faz o que só Tu podes fazer. E quando essa oração terminar, quando esse vídeo acabar, quando a gente voltar para a vida que estava vivendo, antes de apertar play, que algo tenha mudado por dentro. Não necessariamente as circunstâncias, mas a certeza. A mesma certeza que Davi teve no versículo 8, depois de todas as lágrimas, depois de todo o cansaço, depois de tudo. A certeza de que Tu ouviste, de que o choro chegou ao Teu ouvido, de que não estamos sozinhos nessa, que essa certeza não saia mais. Que ela fique quando a ansiedade tentar voltar, que ela fique quando a amargura tentar falar mais alto, que ela fique quando a voz da acusação disser que a gente não é suficiente, que a fé da gente não é suficiente, que a gente não merece ser ouvido. Tu ouviste, Senhor, e isso muda tudo. Em nome de Jesus. Amém.